No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje morreu, em sua casa no Vale das Flores, o renomado médico e professor Eurípides Santoro, aos 85 anos. O doutor era lembrado por suas inúmeras condecorações e mundialmente reconhecido pelos seus estudos em medicina e educação. Ele nasceu na pequena vila de Lagoa Dourada, no interior de Minas Gerais, em 1935. Crescendo em meio às colinas verdes e aos riachos que desguizam a região mineira, Eurípides sempre foi apaixonado por ciência. Aos 9 anos, ele construía microscópios primitivos com materiais encontrados no quintal, estudando as flores da horta e observando os insetos que as visitavam. Em 1957, Eurípides se formou em medicina pela Universidade de seu estado e, logo após, mudou-se para a capital, onde trabalhou como médico na clínica do Hospital da Rua das Flores. Em 1960, ele assumiu o cargo de professor no Colégio Estadual Jardim de Pedras, onde lecionou por 20 anos e formou muitos médicos que hoje são referências em suas áreas de atuação. Eurípides foi condecorado com a Ordem do Mérito Cultural em 2015 por seus estudos inovadores na medicina, tendo publicado mais de 50 artigos acadêmicos e 60 livros, entre eles o clássico A Ciência da Vida, O Poder da Medicina. Também recebeu a Medalha de Prata por contribuição à ciência em 2018. Mas, além de médico e professor, Eurípides era apaixonado por jardinagem. Sua casa no Vale das Flores foi um verdadeiro paraíso botânico. Ele cultivava flores raras e exóticas, que eram mencionadas em seu livro O Poder das Plantas, Histórias de Curas e Crenças. Era comum ver ele no final da tarde, sentado em sua cadeira favorita na varanda, acompanhado do aroma do café forte e olhando para o jardim. Falaram dele no programa Gente que Faz da TV Cultura, onde sua vida foi retratada em um documentário chamado Eurípides, A Vida de um Médico. O jornal Correio da Manhã publicou uma matéria sobre sua trajetória e seu legado, que hoje continua inspirando estudantes de medicina. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, onde destacaram seus feitos como médico, professor e escritor, com destaque para sua obra Ciência da Vida, O Poder da Medicina. No programa da Rádio Nacional, os apresentadores homenagearam o doutor e falaram sobre seu trabalho inovador em medicina. Eurípides foi lembrado como um homem gentil, carinhoso e dedicado às suas obrigações. Ele sempre se preocupava com a saúde de sua comunidade, cuidando dos mais carentes e promovendo ações educativas para incentivar a população a tomar cuidados com sua saúde. Ele deixou viúva, 4 filhos e 7 netos. Seu funeral foi uma grande homenagem à sua vida e trabalho, onde muitos amigos, alunos e colegas compareceram para lembrar o médico e professor que foi Eurípides Santoro. Ele será sempre lembrado pela sua devoção aos estudos da medicina, por seu legado educacional e pelas flores do seu jardim, cujo cheiro continuará acompanhando suas paredes e passarelas. E, talvez, também pela sombra de uma sanfona tocada em um domingo de outono, em meio aos perfumes e sons da natureza. Entre as mãos dos anjos, hoje partiu a alma da sagrada Eliana Ferreira, cuja vida foi um hino à bondade e à caridade. Nascida em Vila das Flores, região de Paraná, em 1949, sua jovial presença iluminou incontáveis vidas em seu caminho. Ao longo de sua vida, Eliana dedicou-se ao serviço do bem comum, como médica de postos de saúde em diversas comunidades pobres de todo o Brasil. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Sua paixão pela medicina e pela vida era contagiante, e muitos foram os discípulos que se inspiraram em seu legado. A senhora Ferreira foi uma incansável defensora da saúde pública e da educação das crianças mais carentes do país.
Em 2018, recebeu o Prêmio Jabuti pela sua obra Amor de Mãe, um livro sobre a importância da educação em família. Eliana sempre acreditou que as mães eram os principais agentes de transformação social, e seu compromisso com a causa das mulheres e crianças pobres merece o respeito e admiração de todos nós. Sua vida foi marcada por uma tragédia pessoal. Em 2010, sua filha mais nova, Ana Carolina, faleceu num acidente automobilístico. Desde então, Eliana dedicou-se ainda mais à causa das mulheres e crianças, como forma de homenagear a memória da querida filha. Além da sua carreira profissional, Eliana foi uma apaixonada pela literatura brasileira e cultiva de orquídeas. Seu estúdio era um lugar mágico, onde as flores cresciam como sereias no mar, em harmonia com o cheiro delicioso de goiabada que sempre conservava na geladeira. Em sua casa, enfeitavam os paredões quadros de familiares e amigos, testemunhas da vida e das lutas de uma mulher que se consagrara ao serviço do próximo. Seu quarto era um retrato de sua vida. Um par de sapatos esperava pelo seu regresso em um canto, enquanto no outro, um violão aguardava a melodia do amanhecer. Falaram sobre ela no programa da Rádio Nacional e o jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem de capa. A senhora Ferreira foi homenageada como professora emérita pelo Ministério da Educação por seu trabalho incansável com a educação das crianças. Eliana Ferreira foi uma mulher iluminada, que viveu para inspirar e amar. Seu legado de amor e carinho é uma lembrança eterna, e sua presença nos corações daqueles que conheceu nunca mais será esquecida. Ao longo das estradas do Brasil, um som se espalha, o de suas passos indomáveis, cujo impacto foi sentido por muitas vidas. Ela será sempre lembrada com amor e gratidão. Caetano Veloso, um solitário brilhante em meio aos esplendorosos tonos da Mãe Brasil, foi uma espécie de poeta vagabundo que desafiou as convenções e abriu caminhos inexplorados. Seus olhos eram um mar sem fim, onde se refletia a essência do país, e suas canções eram como luzes, brilhantes e vibrantes, iluminando a alma de todos aqueles que ouviam. Em uma terra onde futebol é mais do que uma paixão, Caetano foi um verdadeiro jogador estrelado em um campo chamado música. Sua voz, sua habilidade de compor canções e sua capacidade de desafiar os limites foram as peças fundamentais para ele se tornar um ídolo nacional. Sua cidade natal, Salvador, foi o solo que nutriu suas raízes e a fonte de sua inspiração mais profunda. A pátria dos afoxés e do frevo, essa cidade carregada de cultura, mistura de cores e ritmos, foi o berço de uma mente criativa sem paralelo. E cada vez que Caetano cantava, ele relembrava o sabor da sua terra natal, a aroma do acarajé e o som do atabaque em harmonia perfeita com suas letras. Como um verdadeiro tropicalista, Caetano misturou os sabores das suas raízes brasileiras com a saborosa variedade cultural do mundo. E assim, ele despertou uma revolução, transformando a música popular em algo mais do que apenas canções, mas sim em uma declaração de amor e orgulho pela sua terra, pelo seu povo. O movimento tropicalista foi como um fogo vivo que consumiu o coração da gente brasileira. E Caetano foi, sem dúvida, a chama mais brilhante desse incandescente movimento. Suas canções foram as flores do tropicalismo, cheias de cores e fragrâncias que continuam fascinando o mundo todo. Caetano Veloso foi um guerreiro da criatividade, um lutador da liberdade de expressão e uma espécie de pai-deus dos artistas brasileiros. E suas canções marcaram a história, como as marcas do tempo em pedras polidas pela lua. Ele é o testemunho vivo da beleza e da força da música brasileira, e seu legado vive, vibrante e imortal, no coração de todos aqueles que ouvirem sua voz. No coração do Brasil, onde o sol incandescente banha a terra com seu fervor, nasceu Caetano Veloso, um filho da terra sagrada da Bahia, em Santo Amaro da Purificação. Lá, onde as mãos da gente brilham de pura essência popular, em meio às aflitos e alegrias do interior nordestino, o futuro músico teve seu canto e suas raízes profundas afiadas por aquela rica cultura que o nutrira. A vida naquele pequeno município era simples, mas rica em referências que cantavam nas vértebras do tempo. A música, a fé e as histórias vivas corriam pelas ruas, enquanto o céu da Bahia iluminava a vida de Caetano, enfeitando-a com cores vibrantes, batendo no peito do menino com o ritmo das maracás invisíveis. Nascido em uma família de origem humilde,
mas cheia de riquezas culturais. O canto religioso, as festas populares e o folclore nordestino envolveram-se ao redor dele como um abraço mágico. E foi assim que Caetano descobriu seu olhar sensível para a arte, sentindo-se imerso em uma realidade cheia de cores e sonhos. Ainda criança, o futuro músico se destacava por seu interesse pelas melodias e pela capacidade de observar a vida cotidiana com um olhar profundo e intenso. Era como se seu coração fosse uma sinfonia que reverberava em cada batida do sol e em cada nota da natureza. E assim, em meio às estradas de pedra e ao verde dos cerrados, Caetano Veloso nasceu, carregado de um legado que, mais tarde, transformaria-se em uma voz icônica, cantando sonhos e realidades da terra brasileira. E aquele canto, tão profundo e vibrante como o maracá, passou a ser a luz e a vida de milhares de pessoas por todo o país. Na juventude, Caetano Veloso mergulhou nos estudos de música, literatura e cinema, absorvendo influências que moldaram sua identidade artística. Os primeiros passos de sua carreira foram marcados por parcerias com artistas baianos e pelo contato com intelectuais que o estimularam a ousar. Enfrentou dificuldades, inclusive a repressão política, mas sua determinação e criatividade o consolidaram como uma voz inovadora e corajosa. Os anos de adolescência são, muitas vezes, um terreno fértil para sementes da paixão e do talento. Para Caetano Veloso, essa época foi marcada por uma intensidade emocional que se refletiu nas notas de suas guitarras, nas linhas de suas letras e no esplendor de seus olhos quando olhava para o futuro. Salvador, a cidade encantadora e exigente, foi palco dessa infância criativa. Ao cair da tarde, ao som das ondas que beijam a costa, Caetano sentia a batida do seu destino. A música era uma força que o abraçava e guiava seus passos. As ruas enfeitadas com a dança de samba e axé cantavam em harmonia com as vozes que surgiam de suas vértebras, quando ele se sentia possuído pelo espírito da música. Ao conhecer artistas como Gilberto Gil, Gal Costa e Tom Zé, Caetano encontrou aliados para sua jornada artística. Juntos, eles construíram um universo musical que transcendia as fronteiras do Brasil, sendo apreciado em lugares distantes onde o sol brilha com intensidade semelhante daquele sol da Bahia. Caetano também teve o privilégio de se enrolar na rede de intelectuais que habitavam a cidade, poetas, filósofos e artistas de todas as vertentes. Esses encontros férteis provocaram em Caetano um despertar interno, uma quimera criativa que o impulsionou a explorar novos caminhos, buscar novas sonoridades e desenhar novos cenários musicais. A repressão política foi um obstáculo difícil de superar, mas Caetano encontrou força em seu talento e no amor pela liberdade. Com a espinhosa técnica da guitarra e a voz que se transformava em pétalas de uma flor, ele ousou dizer aquilo que os outros ainda não tinham coragem para falar. A voz inovadora e corajosa de Caetano Veloso é uma herança que continua influenciando gerações. E, hoje, quando se escuta sua música, é possível sentir o alvorada daquele sonho jovem, aquela promessa feita à vida. E é nesse mistério da memória e do tempo que Caetano continua vivendo, cantando, inspirando. O sol do Nordeste derramou-se sobre o mar, e Caetano Veloso cantava em tom de desafio. A voz sua, aquele grito que se eleva acima do caos da vida, como um canto à liberdade, à passagem do tempo e às transformações do mundo. Em suas músicas, o Brasil respira, se reúne e chama por uma nova era. Tropicália, essa obra que marcou a história da música brasileira, é como um poema escrito nas páginas da vida. Um retrato do nosso país em suas cores mais intensas e vibrantes, com as notas de samba, bossa nova e música popular brasileira se fundindo em uma única harmonia. E Caetano, ele é o pintor que desenha aquele quadro cheio de vida e esperança. Sampa, por outro lado, é como um olhar incansável sobre a cidade de São Paulo, onde o caos e o ritmo acelerado da vida urbanizada se encontram com as sonhaduras do futuro. E Caetano, ele é o filho desse megalópole, cantando a sua história de amor e conflito. Ao lado dos grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé e Maria Bethânia, Caetano formou uma espécie de tribo artística, onde a liberdade de expressão e o desafio às convenções eram a regra. Eles foram os intérpretes da chamada Tropicália, um movimento que buscou renovar a música brasileira, combinando referências culturais de diversas épocas e origens, e desafiando o panorama artístico do país. Caetano sempre foi mais do que um artista, era um símbolo da liberdade artística e do pensamento brasileiro.
Seu compromisso com a causa dos mais pobres, seus protestos contra a ditadura militar e sua militância pela democracia o transformaram em ícone de resistência e luta pelo direito à diferença. Ao longo de sua carreira, Caetano Veloso recebeu inúmeros prêmios, entre eles, o Grammy Latino, o Prêmio da Crítica EBBA e o Prêmio Sharp. Mas além disso, ele ganhou o coração das pessoas, de geração em geração, que se identificaram com suas letras profundas e seus versos que cantam a vida e a esperança no Brasil. E agora, após tanta história vivida, Caetano continua sendo um referente para muitos. Ele é o nosso professor, nossa inspiração, aquele amigo querido que nos lembra das horas de alegria e solidão, em cada nota de seu violão e em cada palavra de suas letras. E sua música vive, flutua, canta a vida, como um rio que corre pelo Brasil, carregado de sonhos e esperanças para o futuro. Este é o retrato de um homem que, com sua voz inconfundível, despertou uma revolução no coração do Brasil. Caetano Veloso, aquele ícone irreverente, cuja voz e letras nos levaram através de estreitos calçados até os céus infinitos da liberdade criativa. Ele é o sonho que se tornou realidade, a luz que navega nas sombras da memória coletiva brasileira. Salvador, cidade de feiticeiros e misteriosos encantos, cuna de um talento inigualável. Lá, o sol brilhou com intensidade sobre suas ruas batidas pelo tempo, enquanto a música se tornou o berço do gênio que nasceu para cantar a sua terra e a sua vida. A voz de Caetano, como uma flor vibrante no meio dos jardins tropicais, desabrochou as estrelas da noite, com ela, abriu o caminho para novos horizontes. A voz de Caetano é a memória, a essência mesma do Brasil, um coração vibrante que pulsa ao som das suas canções. Eles se tornaram testemunhos vivos da história brasileira, um hino à vida e à liberdade, cantados pelo homem que mais que ninguém conheceu a alma do país. No centro de sua obra artística, a música é como um olhar que percorre os céus, desbravando caminhos nunca antes andados. Ela é o vento que move o coração das pessoas, uma lembrança que se transforma em sonhos e esperanças. E Caetano, com sua música, foi aquele olhar, aquele vento, aquela lembrança. Ele é mais do que um artista, ele é uma força da natureza, um símbolo vivo da criatividade e da coragem de sonhar. E seu legado permanente não é apenas uma marca na história musical brasileira, mas também um olhar para o futuro, um desafio às novas gerações de artistas a se perguntarem qual é a sua própria voz, qual a sua própria missão. No coração do Brasil, Caetano Veloso vive como uma lenda eterna, um símbolo da liberdade e da criatividade. Ele é o vento que move as almas, o sol que ilumina os caminhos e a música que nos leva a sonhar. Seu legado vivo é uma testemunha do amor à vida e à arte, e suas canções continuarão a inspirar gerações futuras a sonharem através da música e da palavra.